bendiciones, hermanos. Vamos a leer el Salmo 32 y reflexionar un poquito acerca de la gracia del perdón de Dios. El Salmo 32 dice así: Bem-aventurado aquele cuya transgressão ha sido perdonada e cubierto su pecado. Bem-aventurado el hombre a quem Jeová não culpa de iniquidade, e em cuyo espírito não há engano. Mientras callé, se envejeceram mis huesos, em me remir todo el dia, porque de dia e de noite se agravou sobre mim tu mano. Se volvió mi verdor em sequedad de verano. Mi pecado te declaré e não encobri mi iniquidad. Dije, confessaré mis transgresiones a Jehová, e tu perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto, orará a ti todo santo en el tiempo en que puede ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas, no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabresto y con freno, porque senão não se acercam a ti. Muitos dolores habrá sobre el impío, mas el que espera em Jeová le rodea la misericórdia. Alegraos em Jeová e gozaos justos, e cantad com júbilo todos vosotros los rectos de coração. Este salmo habla de la gracia del perdón. David empieza este salmo com uma expressão que nós já comentamos aqui, que é a expressão bem-aventurado. E como já dissemos, bem-aventurado não é a pessoa que tem todo o que deseja em el aspecto material, mas significa que é quem usufrui de um estado de santidade e graça celestial. La bienaventurança tem a ver com coisas espirituais e não com coisas materiais. David, então, em este salmo, que ele empieza usando duas vezes a expressão bem-aventurado, ele diz que bem-aventurado é aquele cuya transgressão ha sido perdonada, aquele cuyo pecado ha sido cubierto, e aquele cuya culpa, que Deus não culpa de iniquidade. Davi utiliza-se de três palavras em estes versículos para tratar do pecado, que é a palavra iniquidade, pecado e transgressão. Estas três são as palavras claves do Antigo Testamento para tratar de pecado e significam perversão, falha e rebelião. Então, Davi habla de quão maravilhoso, de quão gracioso é o perdão de Deus, porque abrange toda a dimensão do pecado: perversão, falha ou rebelião, iniquidade, pecado ou transgressão. Qualquer um de estes, ou todos estes, bem-aventurado é o homem que recebe o perdão de Deus. Então, o perdão é uma graça del Senhor al hombre que se arrepende. Neste salmo, então, Davi nos ensina algumas coisas. Uma de elas é que Davi nos ensina a importância do arrependimento e de la confissão de los pecados. En el versículo 3 hasta el 5, David dijo: Mientras callé, se envejeceram mis huesos, em mi gemir todo el día, porque de dia e de noite se agravou sobre mim tu mano.
se volvió mi verdor en sequedad de verano. Entonces, David enseña que el pecado tiene consecuencias. El pecado enferma el cuerpo, enferma el alma y enferma también el espíritu. E incluso os científicos han comprovado que muitas enfermidades físicas são consequências de pecados em la vida de la persona e consequência de não perdonar e não receber o perdão. Então, Davi chama a atenção de quão importante é confessar nossos pecados, arrepentir-nos de los pecados e confessar nossos pecados. O pecado não confessado mata, como leemos aqui em el versículo 3 e el versículo 4. Também em el Salmo 38, de 1 a 8 e el versículo 18, Davi nos mostra também como ele estava sofrendo fisicamente em seu corpo como consequência de seu pecado. Não quero dizer que toda a enfermidade é consequência de pecado. Compreendam. Estou dizendo que o pecado traje consequências para o corpo, para o alma e para o espírito. O pecado mata. Pero Davi também nos ensina que o pecado confessado é pecado perdonado. En el versículo 5, Davi dijo: mi pecado te declaré e não encobri mi iniquidade. Dije: confessaré mis transgressões a Jeová, e tu perdonaste la maldade de mi pecado. Então, é muito importante que nós não nos olvidemos de isto. Primeiro, de que o pecado não confessado mata, seja fisicamente, seja emocionalmente, seja espiritualmente. E segundo, que o pecado confessado é pecado perdonado. Em Provérbios capítulo 28, Provérbios 28, em el versículo 13, a Bíblia diz: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa e se aparta alcançará misericórdia. Então, há que tomar em conta de que temos que nos arrepentir de nossos pecados e confessá-los delante de Deus. Davi também nos ensina em este Salmo 32 que o perdão de Deus e o alívio que esto traz al alma es la razón por que los santos oram e buscam el Senhor enquanto es tiempo. En el versículo 6 y 7, David dijo: por esto, ¿se acuerdan lo que dice el versículo 5 anteriormente? Confessaré mis transgressões a Jeová, e tu perdonaste la maldade de mi pecado. E então, em el versículo 6, Davi disse: por esto, porque quando confessamos nossos pecados, Deus los perdona. Por esto, orará a ti todo santo em el tempo em que puede ser hallado. Certamente em la inundação de muitas águas não chegarão estas a ele. Tu eres mi refúgio, me guardarás de la angústia, com cânticos de liberação me rodearás. Então, quando a pessoa compreende a bendição do perdão de Deus e o alívio que isto proporciona, promove em la vida de uma pessoa física, alma e espírito. Então, esta pessoa trata de buscar a Deus enquanto é tempo, enquanto se pode hallar. Em 1 de Juan, capítulo 1, 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9, Juan escreveu: se confessamos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdonar nossos pecados
y limpiarnos de toda maldad. Entonces, que no nos olvidemos de confesar nuestros pecados a Dios y recibir la gracia del perdón de Dios en nuestras vidas. David nos enseña aún en este salmo que el perdón de Dios es un refugio, guarda, guarda el alma de las angustias y también traz gozo y alegría al corazón del hombre. Versículo 7 dice, tú eres mi refugio, me guardarás de las angustias y con cánticos de liberación me rodearás. Entonces, ¿por qué adiar el momento de confesarmos nuestros pecados y recibir la gracia del perdón de Dios, que es maravillosa? David también advierte y exhorta para que que nosotros no seamos como los caballos y los mulos, que no seamos soberbios, mas que nos humillemos en la presencia del Señor. El versículo 9 dice, no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados com cabresto e com freno, porque senão não se acercam a ti. Davi nos exorta de que não seamos soberbios, mas que nos humillemos em la presença do Senhor. Primeira de Pedro, en el capítulo 5, versículo 6, Pedro dijo, humilhaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Y el versículo 5, Pedro dijo, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, que en el corazón del creyente no haya orgullo y soberbia, pero haya humildad para confesar su pecado. David também nos ensina de que há consequências para os impíos. En el versículo 10, David dijo, muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodeará la misericordia. O sea, el que no confiesa su pecado, el que no se humilla en la presencia de Dios, el que conserva, mantiene la soberbia en su corazón y no se arrepiente y no confiesa su pecado, la Biblia dice, David nos enseña aquí, que él sufrirá muchos dolores, que pueden ser físicos, pueden ser emocionales y pueden ser espirituales. Con certeza, muchos efectos espirituales. Entonces, en Proverbios 28, en el versículo 14, el texto también nos enseña algo muy interesante, que dice, bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Entonces, hermanos, no es bueno endurecer nuestro corazón delante del Señor. Hay que arrepentirse, humillarse, confesar los pecados para recibir la gracia maravillosa del perdón de Dios, que sana el cuerpo, sana el alma y sana también principalmente el espíritu, porque el hombre vuelve a tener comunión perfecta con Dios. Por último, David nos enseña que el perdón de Dios debe ser celebrado, debe ser conmemorado con mucha alegría. El versículo 11 dice, alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. O sea, aquellos que confían en el Señor, que confiesan sus pecados, que buscan la gracia del perdón de Dios, estes pueden alegrarse, gozarse, cantar de júbilo, porque han experimentado esta bendición en su vida. Entonces, hermanos, que podamos reflexionar y que nuestro corazón sea quebrantado por el Espíritu de Dios y que no guardemos, no dejemos en nuestro corazón ningún pecado,
pero que podamos confessá-los todos delante do Senhor e receber a graça maravilhosa del perdão de Deus, que traz alívio, gozo, refúgio e sanidade para toda a nossa vida. Que Deus los bendiga grandemente.